Boa tarde para você que está acompanhando o programa Batendo de Frente. O assunto hoje é abuso de autoridade. Para saber mais, a gente veio conversar com o Dr. Mário Barbosa para a gente discutir um pouco. Eu queria que o senhor começasse a falar, fazer um resumo do que se trata essa lei do abuso de autoridade. Boa tarde. Boa tarde, Washington. Boa tarde a todos da TV Diariamente. Então, Washington, nós temos uma lei de abuso de autoridade da época da ditadura, né? Então, até para coibir os desmandos que nós tivemos na época da ditadura, nós tivemos uma lei criada que vem a repercutir até os dias atuais, né? Então, nós estamos falando aí, o início foi em 64, a nossa lei é de 65, é a 4898/65, e ela é o único meio que nós temos hoje ainda possível de vincular alguma autoridade que venha a abusar naquele momento com os seus atos. O que é que a gente tem que pensar acerca disso? O que é que visa uma lei de abuso de autoridade? Naquele momento em que uma autoridade, em que uma pessoa age em nome do Estado, é o Estado que está agindo. E o Estado não pode abusar da autoridade, certo? E nós assistimos constantemente hoje, com o advento da internet e dos telefones cada vez mais modernos, né? Podendo gravar cada vez mais, nós assistimos e muito as práticas e os absurdos através de agentes principalmente ligados à segurança, ao judiciário, ligados ao setor repressivo do Estado. Então não se pode admitir, diante de um período desse que a gente está vivendo, onde prevalece o princípio da dignidade da pessoa humana, onde tantos outros princípios são privilegiados, a gente não pode admitir que o Estado ainda haja com abuso, com patente abuso. E para isso, o que é que foi feito no PL 75617, certo? O que é que foi feito nisso aí? Foi feita uma compilação de vários dispositivos que estão aí espalhados na nossa legislação. Então, não é nada que seja novo, não é nada que não já seja observado. É uma compilação de vários dispositivos, né? Evidentemente com uma nova leitura, que vem, de certa forma, a favorecer o cidadão, a favorecer o princípio da dignidade da pessoa humana e a coibir o abuso de autoridade tão evidente que nós temos assistido. Se caso seja aprovada, a sociedade vai ter um ganho com isso? Olha, a meu ver, sempre a sociedade vai ganhar quando nós estamos diante de leis ou de entendimentos que venham a coibir a atuação repressiva, de certa forma, podemos dizer assim, constrangedora por parte do Estado, né? Então, assim, se o Estado age de forma a constranger, de forma a cercear direitos, de forma a ferir princípios constitucionais, a sociedade só tende a ganhar com isso. E essa lei de autoridade, de abuso de autoridade, ela vai desde ao policial a algemar ou não determinadas pessoas sendo encaminhadas para a delegacia, até outros níveis da sociedade, não é? Então, é interessante o que você pergunta, Washington, porque o que é que a gente tem e o que é que está sendo focado por parte da grande mídia, né, por parte dos conselhos, das associações que estão em frente aí ao combate a, a aprovação de tudo e ao não veto por parte do presidente Bolsonaro. Porque a lei, o projeto de lei, já cumpriu todos os trâmites no Congresso Nacional. Ele agora depende de veto ou sanção total ou veto parcial do presidente. O que é que a gente tem com relação a isso aí? Focaram em cima dessa questão do uso de algemas. Mas nós já temos aí a súmula vinculante número 11, que trata sobre a questão do uso de algema. E o uso de algema não é proibido, não. E você pode observar em qualquer momento, em qualquer delegacia, que a maioria dos presos que são conduzidos, eles são conduzidos algemados e tem que ser mesmo para a própria segurança do preso. Entendeu? O preso naquele momento, seja em flagrante ou seja através de captura, seja capturado por mandado, naquele momento ninguém sabe o que se passa na cabeça dele, ele pode inclusive tentar o suicídio, já que nós estamos aí no Setembro Amarelo, né, que visa essa questão de proteção a essa questão do suicídio. Então o preso
naquele momento do constrangimento de cercear da sua defesa, ele pode inclusive tentar o suicídio, ele pode tentar contra a vida dos policiais, ele pode tentar contra a vida de algum transeunte ali naquele momento. Então está correto sim algemar em vários e vários casos. Agora, a gente vê também muitas vezes o abuso quando a gente vê um idoso, uma pessoa, uma gestante, uma pessoa que não oferece perigo nenhum, ou por um crime que muitas vezes o delito, não estamos diante de um crime de sangue, não estamos diante de um crime contra a liberdade sexual, né? E aí você vê uma pessoa sendo algemada, tá entendendo? Nós tivemos um caso aí que chamou muita atenção quando foi detido ali o ex-presidente Michel Temer, sob fuzil, e lá vem aquela questão da algema. Então, assim, muitos desses presos que você assiste na televisão, aí da Lava Jato, ele não é algemado, ele simplesmente coloca a mão para trás, simbolizando que está ali em respeito, né, contendo as algemas, mas ele não está algemado. Por quê? Porque são pessoas, são empresários, ali tem, né, pessoas que não têm preparo físico nenhum, que não vai fugir, que não vai tentar nada, que aquele crime contra a economia, né, um crime que a gente tem de outra característica, de corrupção, de organização criminosa, de associação criminosa, enfim, vários e vários crimes de corrupção, mas eles não têm o condão de fugir, de tentar contra a vida de ninguém. Agora, se você está diante de pessoas que realmente são perigosas, que a periculosidade já é conhecida, tem que algemar. Não existe lei que proíba isso, não. Eu não sei por que o temor. Então, para confundir a sociedade, focaram em cima nessa questão da algema. E a verdade não é por aí, porque já existe a súmula número 11, que trata sobre isso. E como funciona esse abuso de autoridade, a gente trazendo para o lado político? Pronto, vamos lá. Todo agente tende, de certa maneira, né, a exercer com certa compulsividade, né, ou com certa agressão todo agente público, aquele seu mistério, né, aquele seu trabalho. Não é incomum o excesso. É tanto que um juiz, quando ele vai expedir um mandado de busca e apreensão, ele traz um rol de cautelas que o agente que vai cumprir deve respeitar, inclusive os horários para serem cumpridos, essas coisas todas. Mas ele traz ali, tratar com urbanidade, só algemar se oferecer resistência. O juiz, ele se atém, ele traz um rol ali. Quem já teve a oportunidade de ler um mandado de busca e apreensão, ele se depara com isso. E mesmo assim a gente tem porta derrubada, cama revirada, casa revirada, guarda-roupas revirados, mesmo assim se descumpre. Por quê? Porque o agente público, no exercício da sua função, muitas vezes nessa questão repressiva, tende a exacerbar. E o agente político, né, de certa forma, ele também tende. Agora, para que o agente político ele seja enquadrado na lei de abuso de autoridade, é preciso que ele haja dentro desses parâmetros que venham a cercear algum direito, a ferir algum direito de liberdade, por exemplo, né? Então, assim, o agente político, ele não é em nada inferior ou melhor do que o cidadão. Ele é um cidadão comum, apenas ele é um mandatário ali de determinada função, de determinado cargo eletivo, né, ou indicado. Então, assim, nós nos deparamos com abuso de autoridade por parte também de pessoas vinculadas à política. Isso aí é fato. Mas a gente pode levar, se naquele momento não houve por parte dele alguma coisa mais grave, né, como um tiro, né, um murro, uma coisa desse tipo, a gente pode seguir outro campo, que seria o campo do dano moral, tá entendendo? Do dano imaterial. A gente pode seguir esse campo. Agora, se ele partiu para as vias de fato, aí é questão de realmente vir à delegacia, e se for uma coisa mais grave, não existe lei nenhuma que proíba um agente político de ser preso ali, né? Eu estou falando numa esfera menor, senão fora do nosso presidente, mas não existe uma lei que venha proibir ali em flagrante delito que aquela pessoa não possa ser segura, né? Não possa ser presa. A gente citando um exemplo, tem uma moça aí na cidade de Limoeiro que ela disse que foi agredida por o prefeito porque ele não queria pagar um estacionamento. Isso também, de certa forma, é um abuso de autoridade, não é?
Podemos dizer que sim, mas veja que absurdo, né? Nós estamos diante de um evento, né, onde o prefeito foi prestigiar o evento e quando chega lá, o próprio prefeito se nega a cumprir uma fase da organização do evento, que seria o pagamento do estacionamento, né? É fato que se qualquer veículo fosse furtado daquele estacionamento, a organização daquele local seria responsável por via ressarcir aquela pessoa que teve o prejuízo. O próprio prefeito, se ele tivesse ido no carro particular dele, ele iria procurar depois as vias judiciais para ser ressarcido daquele prejuízo, né? Mas você chega lá, uma pessoa que deveria dar, eu não conheço, não sei nem de quem se trata, mas você vê um indivíduo, um cidadão que deveria dar o bom exemplo, né? Chega lá e incentivar na condição de gestor e na condição de membro, de chefe do executivo municipal, deveria chegar lá e dar o bom exemplo, pagar aquele estacionamento de forma que todo mundo também seguisse esse exemplo. E o que é que ele faz? Agride a moça que vai cobrar ele e ainda ostentando o título de prefeito. É aquela velha carteirada, né? E o pacote do projeto-lei de abuso de autoridade, ele visa coibir também essa forma, né? Essa carteirada. E aí depois ele vem ao delito que, pelo que eu vi em algumas matérias, ele esmurrou, parece que deu um murro nas costas da jovem, a jovem foi fazer exame de corpo de delito. Então a gente está diante de uma verdadeira agressão, né? Aí a gente lamenta por parte da jovem, né, passar por um constrangimento desse, mas o prefeito ele tem que responder, ele vai responder civil e criminalmente pelo fato dele. Claro que existem alguns privilégios para ele na condição de chefe do executivo municipal, mas ele vai responder, ele não escapa da responsabilidade. Dentro desse projeto de lei, está também inserido o assédio moral? Então, Washington, o assédio moral ele está mais ligado ao âmbito civil e ao âmbito trabalhista, certo? Para que ocorra o assédio moral, é preciso que as práticas sejam reiteradas e que uma pessoa superior hierarquicamente determine aquele inferior que reiteradamente pratique aquelas funções que não são da alçada dele, ou que de certa forma os constrangem, e alguns outros atos, como botar apelido, como constranger de alguma forma diante dos outros, tá entendendo? Então, o projeto-lei de abuso de autoridade não imiscui, não traz para o seu bojo essa questão do assédio moral. São coisas distintas que a gente tem que analisar dentro de outros campos legais. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Tirando as dúvidas dos nossos telespectadores, eu conversei com o doutor Mário Barbosa, tirando aqui as dúvidas e esclarecendo melhor sobre um tema que está em tão alta aqui no nosso país, sobre a lei do abuso de autoridade. Eu volto com você no estúdio.